Uma boa tarde, pessoal aí que está assistindo. Eu sou o João Marcelo, eu curso Engenharia de Controle e Automação. Estou aqui junto com o meu grupo, meus amigos. Prazer, eu sou o João Paulo, também curso automação. Eu sou o Patrick, também curso automação. Eu sou o Matheus. E é isso, todos nós fazendo a introdução à Engenharia de Controle e Automação. E estamos aqui junto com o nosso querido egresso, né? O querido Guilherme Cornelli. Deu uma palhinha aí sobre você. Isso aí. Tudo bom, pessoal? Prazer, meu nome é Guilherme Cornelli Souza, eu sou egresso do curso de Engenharia de Controle e Automação, da UFSC. Eu entrei em 2013-1 e formei em 2018.2. Então, foram aí quase 6 anos aí de faculdade. 2018.2, acho que alguns de nós nem pensávamos ainda em Vamos entrar na... fazer faculdade, Exato. no ensino médio. Tava entrando no ensino médio, nem pensava ainda na UFSC. Legal. Tá, vamos começar um pouco então, tipo, como que era o seu dia a dia na faculdade? Tá. Bom, eu não tinha a ideia de sair do ensino médio e fazer engenharia de controle e automação. Então, eu fui meio que no embalo da galera, do terceirão, mas acabei prestando vestibular para automação, passei aqui na UFSC. E aí, quando eu entrei, eu achei que ia ser aquela vibe ainda ensino médio, né? Eu mandava bem em matemática, eu mandava bem em física, química, então vai ser fichinha. Então, o que eu aproveitei para curtir, assim, né? Primeiro semestre a gente saía bastante, eu confesso que meu dia a dia era com a faculdade, mas a nossa vida noturna era bem agitada, e os barzinhos ali na frente da UFSC, numa escritório aí que vocês devem já ter visto, container, a gente sempre ia lá. Então eu achava que no comecinho as coisas iam ser de leve, até que veio as primeiras provas, né? A primeira prova foi aquele 3 em matemática lá, que era cálculo A, acho que era. E aí já deu, opa, tem que estudar um pouquinho antes, né? Aí eu pensei, vou estudar um dia antes da prova. Né? Aí veio a prova 2 lá, deu 1,5, acho que eu tirei. Daí eu, agora lascou, né? Então eu tive essa vida assim, meio que achei que ia ser de boa no início, mas depois quando a água bateu na bunda, eu pensei, vai ter que estudar mesmo. Então eu acabava compartilhando assim o dia assim com a galera, mas nunca deixei de sair, fazer festa, curtir, mesmo que fosse um barzinho só, a gente sempre estava conciliando essas duas coisas. E aí depois também veio a questão de eu sempre busquei fazer muitas atividades extracurriculares, por exemplo. Eu, no primeiro semestre, eu já fiz bolsa, iniciação científica, lá no laboratório do CCE. Também entrei para a Autojun, então, a empresa júnior, né? Então, eu estava sempre buscando algumas atividades extras e isso acabou ocupando boa parte, assim, do meu tempo, no dia a dia. Então, conciliar tudo isso, né? Fazer as atividades, as aulas, estudar e ir para bar, ou seja, eu optei por não dormir, né? Então a gente acabava o dormir era o de menos e a gente tentava fazer tudo o resto. Mas era bem tranquilo, era bem legal. Tenho saudades, inclusive, dos primeiros semestres. Não, agora eu tô comentando assim, a gente acaba... Passou pela mesma experiência essa semana. Isso agora, né? Agora a gente passou por Pois isso. As primeiras provas vieram, veio aquele baque. Para quem se preparou, assim, quem já estava com um pouco mais de medo, eles mandaram bem, assim, fizeram certo, porque daí chegou a prova, foram bem. Eu já vim cheio de medo de isso. Mas eu era o calouro mais calouro possível, né? Eu cheguei, que isso, eu tirei 10 em matemática no terceirão, então vai ser fichinha. Aí fui sem estudar para a prova, né? Vou mandar bem. Daí você vê a realidade que é bem diferente. Sim. Então, é claro, né? Faltou ter um pouco de noção só, mas depois quando as coisas você vai pegando o jeito, né? Isso é bom, você vai aprendendo. Você começa aprendendo já de cara, aprende na marra, na verdade. Isso que a faculdade ensina bastante. E depois aí as coisas vão ficando pior. Agora no começo é tranquilo ainda. Não, pois é. E agora, só de curiosidade, assim, tu, na época que tu estudava, assim, tu falou que nas primeiras provas foi mal, assim, tal, tu chegou a reprovar em alguma matéria ou foi, tipo... Reprovei. Cara, reprovei no meu primeiro e segundo semestre, eu praticamente reprovei quase tudo.
Caraca. É nóis, vai ser. Não, A gente é... Não, eu reprovei em cálculo A, cálculo B, física A e física B. Foram essas 4 matérias que eu reprovei. Isso nos 2 primeiros semestres, né? No primeiro semestre e segundo semestre. Daí eu falei, não, realmente eu vou precisar estudar. Aí depois eu estudei. Eu tive que... Pô, mas foi puxado, porque eu perdia o bonde, né? A minha turma, a maioria acho que passou direto, assim, nessas matérias. E aí eu fui encontrar eles de novo lá em Realimentados. Então, sei lá, 6 semestres depois que eu... Não sei ainda se existe Realimentados, acho que existe ainda com o professor Júlio. eu não sei, se... tipo, a gente ainda não chegou lá, então a gente... Então, provavelmente vocês vão, quando vocês chegarem, vocês vão descobrir. Mas é ali que é o ponto de decisão do curso, se você vai, se continua ou se você desiste, praticamente. Então, quando eu perdi o bonde da galera, eu fui encontrar o pessoal depois só lá nas fases finais do curso. Daí eu tive que me matar de estudar, pegar matéria a mais para compensar. Então, eu não recomendo, né, para quem está entrando hoje, ficar totalmente desleixado com o curso. Eu me arrependo um pouco disso, porque daí eu poderia ter levado a minha vida ao longo desse caminho aí um pouco mais tranquilo, porque uma coisa que é bem importante aí para a galera que está fazendo a faculdade, vocês não estão fazendo a faculdade sozinho, né? Vocês estão aí com uma turma, pelo menos na minha época entravam 36 pessoas por turma, não sei se ainda é o mesmo número. Então, mesmo que você não conheça todo mundo da sua turma, é legal você interagir, você tá estudando junto. Acho que vocês estão aí no TIC ainda hoje, né? Então, tem alguns ambientes da UFSC que vocês acabam construindo, né? Uma trajetória junto, de estudos e provas, e até mesmo de bares e festas, né? Mas e aí quando você perde esse bonde, né? Você acaba meio que se perdendo da tua turma, você tem que ficar meio que sozinho em algumas partes, algumas matérias, pegar matérias com outras turmas, né? Que não seja da automação, e acaba prejudicando um pouco. Então, eu me arrependo, assim, de não ter me esforçado igual o rapaz ali fez no primeiro semestre, estudando bastante, porque te ajuda a manter o curso, né, com todo mundo. Quando você segue a faculdade com a galera, assim, é bem mais tranquilo. E bem melhor também, né? É aí que as amizades vão se fortalecendo também. Sim, acho que isso é o interessante, na verdade. É até bom pra gente pra saber disso também e pra também ter uma noção de que, tipo assim, mesmo rodando e tudo mais, nada está perdido. Existem boas pessoas, tem muitas pessoas bem-sucedidas mesmo rodando aí. Sim. Não. Se você achar que reprovar é sinônimo de fracasso, não tem nada a ver. As reprovações acontecem. Acho que é muito difícil alguém passar aí... Não, difícil não. É comum você passar o curso sem reprovar ou sem pegar uma recuperação, mas tem que se dedicar muito. Então, quem às vezes... eu tô indeciso com o que fazer da vida, às vezes acaba a pessoa desanimando no meio do caminho, às vezes, né? Aconteceu comigo, com muita gente, de perceber assim, pô, a automação às vezes não é o que eu queria fazer, não é o que a gente tava afim. Então você acaba pisando um pouco menos no acelerador e acaba focando em outras coisas, né? Foca numa empresa júnior, foca numa bolsa, ou no laboratório, ou até mesmo na vida fora a faculdade. Então, você acaba deixando de lado as matérias e, consequentemente, aí você perde um pouco de ritmo e pode reprovar. Mas não significa, né, que você se torna um fracassado e perdeu tudo que faz isso, né? Isso é totalmente comum, totalmente normal. E é bom pra gente aprender. Às vezes a gente vê o que a gente quer, né? Ver se está no caminho certo, se não está. Né? Mas o bom, assim, de você dar esse foco nos estudos também é porque, cara, como eu comentei, você vai junto com todo mundo, né, pro resto da faculdade, você vai aprendendo muitas coisas junto com a galera, fortalecendo suas amizades, e é isso que talvez a faculdade mais te ensina a você construir, né, você construir tanto amizade, como maneiras de como resolver os problemas, enfrentar os problemas em conjunto, né, porque essa é a vida fora da faculdade, né, você vai chegar aqui, você vai ter o trabalho, você vai ter uma equipe trabalhando, você nunca vai estar sozinho, né? Então você aprende aí a se virar com todo tipo de gente e com todo mundo junto, né? Isso que é o mais importante. Foi bem, isso aí mesmo. Mas agora, então, já que tu até comentou das matérias ali, eu queria saber, assim, tipo, bastante gente fala que a automação, assim, ela te dá uma visão ampla de tudo, mas acaba sendo, tipo, às vezes um pouco superficial, assim, tipo, nesses assuntos, assim. Apesar de englobar tudo, às vezes é um pouco superficial nesse tudo que ela engloba, assim. Tu acha isso algo positivo? Tu acha isso ruim? Tu acha que deveria ser talvez um pouco mais direcionado? Depende muito do que você
objetivo a fazer, né? Vamos supor, a gente sempre tem como a gente chama o engenheiro de automação como um pato, né? Ele sabe nadar, sabe voar, sabe caminhar, mas faz as 3 coisas menos, né? Então, o que a gente acaba fazendo, né? A gente acaba vendo conceitos de cálculo, né? Física, química, de tudo, durante a graduação, controle, automação. Só que a gente não se especializa muito, né? Eu confesso que quando eu segui o mercado de trabalho aqui, né, na área de automação industrial, principalmente na parte de automação em si, que envolve conceitos de, principalmente redes industriais, a parte de um pouco que envolve TI, e as matérias em si de automação, que envolve sistemas supervisórios, que envolve programação. A gente não aprofundava esses temas ao longo do curso, né? Então, com certeza, a gente, mesmo não aprofundando, a gente tinha um conhecimento e sabia que existia. E isso é uma coisa positiva, né? Então, eu acho que, assim, a gente, independente da área que for, né, do mercado, assim, você vai saber que aquilo existe e você vai ter, pelo menos, o conhecimento para eu ir atrás, estudar e me aprofundar no tema, eu sei por onde ir. Isso que é o positivo do curso, né? Você acaba vendo de tudo, então você sabe para onde seguir depois. E sabe quais as ferramentas que você vai ter que usar para chegar naquele aprofundamento na matéria ou do tema que você quer ver depois. Mas aí, por exemplo, se a gente vê alguém que, sei lá, eu quero me formar e quero trabalhar com teoria de controle específica, o curso ele te dá né, ele te aprofunda bastante em relação a isso, tanto que o foco da engenharia de controle e automação da faculdade, pelo menos na minha opinião, é a parte de controle, né? Então, mas aí eu vou ver, poxa, eu quero me formar, estudar e quero ser um especialista em inteligência artificial, quero trabalhar com data science. O curso não te dá esse aprofundamento, ele te dá algumas matérias, algumas lições e você pode seguir tal caminho. Então, talvez o que eu vejo assim, a gente tem uma base muito boa, ótima para conseguir depois fazer uma pós, um mestrado, um doutorado e se aprofundar naqueles temas que são necessários. Então, o que eu vejo da automação é um curso bem completo e ele, talvez a palavra-chave que eu vejo assim é que ele é flexível, né? Ele te dá as ferramentas e as instruções para você seguir para qualquer caminho. Tanto que muita gente, pelo menos da minha turma, a maioria acho que nem vê automação hoje em dia, nem controle. A maioria foi para outros mercados, totalmente diferentes, mercado financeiro, outros abriram as suas empresas, outros estão trabalhando na parte de esportes, cara, é bem variado, assim, né? Então, outros foram para a área do petróleo e gás, industrial, né? Então, assim, é muito, muito amplo, assim. Isso é o que eu vejo de positivo dessa característica de ser o engenheiro pato. Então, já que tu estava falando sobre, né, essa saída agora que dá para fazer tem uma grande área de conhecimento, né, para se seguir no meio da automação, como que tu acha que está o futuro no mercado agora, para quem está saindo da faculdade? Cara, se você for ver pela área que eu segui, né, eu segui o ramo de automação industrial. Esse mercado está bem aquecido hoje. Por quê, né? A indústria está se aquecendo novamente, a gente está tendo investimentos muito grandes privados nesse setor, principalmente no setor de agro. A parte de petróleo e gás ainda se mantém aquecida, a gente vê a indústria de manufatura também se evoluindo bastante. Então, assim, a automação e controle para o ramo industrial, teve um baque ali nos anos de 2014, 2015, mas agora ela está voltando ativa e voltando em peso. Consequentemente, com esses altos investimentos, não só no país como no exterior, as oportunidades elas acabam surgindo, né? Você vai ter muitas vagas em aberto, você vê não só vagas como de engenheiros, como de técnicos também, para trabalhar na parte técnica, para ir para campo, tem muito disso. Então, eu vejo que nesse sentido está show de bola, está bem aquecido. Claro que se você olha em contrapartida, por exemplo, para quem quer se formar e quer continuar a área acadêmica,
eu creio que os investimentos hoje, eles não estão na altura, por exemplo, do investimento privado para montar uma indústria e tal. Os investimentos da área acadêmica já estão mais embaixo. Então, para quem tem esse desejo de ir para a área acadêmica, talvez pode sofrer mais, né? Porque, não tem mais bolsa, o governo está cortando muita coisa na parte da educação e da ciência, que isso prejudica totalmente para quem, laboratórios, né, universidades, vocês aí devem estar passando por isso. Então, depende muito, assim, do caminho que você almeja tentar seguir. Não necessariamente você precisa já estar no começo do curso, na metade, já decidir o que você quer. Mas ao longo do tempo você vai, né, sentindo, tendo o feeling de, poxa, eu acho que eu me identifico mais com isso, me identifico mais com aquilo. E dependendo da área que você seguir, hoje eu vejo que ela está boa, mas não são todas, né? Não sei, aí é legal, talvez a gente tenha um bate-papo, se vocês já têm ideia do que vocês querem fazer, vocês têm ideia de alguém que já falou para vocês, poxa, eu quero seguir essa área, quero seguir tal área. Alguém quer Não começar? sei. Pois é. Porque Eu pretendo mexer com CLP. Eu já tive um primeiro contato e eu achei bem interessante. Legal. E a gente vai ter uma base também legal aqui no curso sobre isso. Massa. Você trabalhar com CLP, isso significa que você vai programar lógicas, vamos supor, hoje o que a gente faz aqui? Eu trabalho na AgriLogix. A AgriLogix é a empresa aqui de Floripa, não sei se vocês já ouviram falar nela. Não. Inclusive, quem fundou a AgriLogix foi o Renato e o Rafael, são 2 egressos também da automação, só que uma época bem mais antiga, eles são mais velhos. E hoje a AgriLogix ela é uma das maiores integradoras de engenharia do país, né? A gente talvez acho que é o maior parceiro da Siemens no Brasil. Ou seja, a gente integra e aplica os produtos Siemens em diversos projetos de automação. E aí, Siemens, quando eu falo Siemens, a gente está falando de CLP, de drives, de acionamento de motores e tudo mais. Então, esse é o mercado industrial que eu comentei, ele está muito em alta. Hoje em dia, para quem vai trabalhar, sai da faculdade, sofre bastante fazendo isso, porque quando eu me formei, eu saí da faculdade, entrei na AgriLogix e já comecei a fazer a lógica de programação, por exemplo, de uma fábrica de produção de óleo de soja, lá no Mato Grosso. Então, é legal, imagina assim, te dar na tua mão, cara, você tem que programar aí o processo de produção de soja, de óleo de soja. É uma experiência bem interessante, é legal, e tudo isso você tem que programar, fazer a lógica e aplicar dentro de um controlador lógico programável, o famoso CLP. Então, isso te dá além do mercado estar aquecido, tá bom, te dá uma experiência muito grande, porque você não faz isso somente na programação, você depois tem que ir lá no campo e fazer o teste, ver se está funcionando ou não. Ou você taca fogo na indústria, ou você faz funcionar, você tem as duas opções. Então, você acaba tendo uma responsabilidade muito grande. Imagina você está lá numa indústria que custou 1 bilhão para ser levantada e você tem que fazer aquilo funcionar, né? Fazer aquele processo tá certinho. Então, isso te dá estou num nível aqui que é uma responsabilidade bacana, legal, só que você aprende muito, é muita pressão em cima, você não... claro que a gente comete erros no meio do caminho, mas, por exemplo, você parar uma fábrica, a produção dela, cada hora de produção lá perdida milhares de dólares que os caras tomam no prejuízo, né? Então, imagina, você faz uma cagada lá que você para o CLP. Parou o CLP da planta, parou tudo. Então, existem essas responsabilidades que são bem legais, né? E a gente vive isso, quem trabalha com essa programação. Só que pelo menos para mim, é cansativo, né? Eu fiquei 2 anos praticamente depois de formado, só fazendo essas programações, indo para várias indústrias do Brasil inteiro, fazendo essa programação e testes e o que a gente fala que é o comissionamento, né, das indústrias com os CLPs, e isso é cansativo porque é estressante, você tem que lidar com os donos das indústrias que eles acabam, não o dono em si, mas o pessoal da gerência e tal, acaba sendo bem pesado, eles te comem bastante, e a vida viajando também é cansativa. Você tem uma vida bem, apesar de financeiramente às vezes fazer sentido para o que a gente tem hoje no mercado, mas é bem cansativo. Então eu optei, depois de 2 anos assim viajando nesse mercado industrial da automação brasileira, agora focar e mudar um pouco o ramo, né? E aí não sei se alguém de vocês tem
a ideia, mas hoje a gente está aqui dentro, inclusive da Grelogics, né, com uma equipe de pesquisa e desenvolvimento. E aí a gente já mudou todo o ramo disso e agora estamos focando em data science, né, porque, querendo ou não, os conceitos da engenharia, eles estão bem próximos, só que falta alguma coisa para conseguir integrar esses conceitos. Eu falo o conceito de automação, o conceito de controle, o conceito de inteligência artificial e data science, e o que a gente vê é isso no mercado industrial, ele é bem visível, só que faltam às vezes ferramentas e faltam soluções para conseguir integrar uma automação, integrar um controle, porque não são coisas diferentes, integrar uma inteligência artificial para funcionar, que está hoje no boom do mercado, né? Hoje, talvez o que vocês mais estão ouvindo falar, você abre o LinkedIn, assim, tem vaga de cientista de dados, tem vaga para a galera trabalhar com isso, né? Tá nesse boom do momento, e você trazer esses conhecimentos e agregar esses conceitos para o ambiente industrial, isso acaba sendo bem positivo. Então, hoje a gente está aí trabalhando com a galera do alumínio aqui, ó. Esse aqui é o... Opa. Esse aqui é o da Grey. Esse que eu estava comentando agora. Esse que entrevistaram você ou não? Não, ainda não. Mas eu acabei de receber o e-mail de que serei entrevistado também. Então beleza. Aí sim. Estou sempre à disposição, gurizada. Eu sou um dos criadores dessa ideia aí, então quando precisarem, me chame. Dá spoiler aí, Rafa. Já escolhe o próximo para contratar já. Né? Ué. Dependendo do estágio a gente tem, né? Mas aí, continuando, o que a gente está fazendo aqui é montando um time, montando uma equipe de pesquisa e desenvolvimento que desenvolve essas soluções para fazer a integração no sistema de automação com um sistema que controla processos e um sistema que envolve inteligência artificial para otimizar esses controles e automação dos processos. Então, só eu comentando o que a gente está fazendo na Grelogics já envolve vários mercados. É óbvio que se você me falar, eu quero trabalhar no mercado financeiro, não tem nada a ver com o que a gente faz, mas aí é outros 500. E com certeza ao longo do caminho, né, exato, você pode utilizar várias técnicas que você vai ver no curso de automação para aplicar no mercado financeiro. Então, dependendo, às vezes, outros entrevistados que vocês vão falar, outras pessoas que vocês vão ter aí aqui no Alumni, vão direcionar, né, vão ter um conhecimento específico para tal área. Mas do que a gente faz aqui, de engenharia, que envolve engenharia, né, acho que o mercado é bem amplo, está bem aquecido e está bom para entrar hoje em dia, né? Hoje, quando eu entrei na faculdade em 2013, o mercado estava assim. Eu lembro que a indústria de óleo e gás, ela estava muito forte na época. Eu lembro que todo mundo formava e ia pro setor de óleo e gás, trabalhar nas petroleiras e trabalhava embarcado. E isso, eu tinha aquela visão, cara, vou me formar e vou fazer a mesma coisa. Só que 6 anos depois, 5 anos e meio depois, só um minutinho. Você te pedir trocar para a mesa de lá, que a gente com certeza. Não, sem problema, claro. Vou andando e vou falando aqui, pessoal. E aí, eu achava que também ia me formar 6 anos depois, 5 anos depois, eu ia trabalhar na mesma coisa, mas não, o mercado mudou tanto, a gente teve tantas mudanças aí que o setor de óleo e gás até deu uma freada, muito por questões políticas e questões internacionais também, né? A gente sabe que o mundo está passando por várias crises aí ultimamente. Então, aí quando eu acabei me formando, o que estava em alta era o agro, né? Então, hoje em dia, o mercado do agro já está, principalmente no Brasil, né? Pelo preço do dólar e tudo mais, está bem forte, bem aquecido. Então, você vai ver aí várias indústrias surgindo para movimentar esse mercado e, consequentemente, né, aquece nós aqui, por exemplo, dos engenheiros que vamos fazer esses projetos e fazer praticamente as fábricas funcionarem. Então, o ritmo depende muito de questões políticas, econômicas e internacionais, né? Acho que tá bem alinhado em relação a isso. Não sei o que pode vir daqui a 4, 5 anos, o que vai estar em alta aí quando vocês estiverem quase se formando, ou 3, 4, 5 anos, não sei. Porém, é bom sempre ficar antenado, né? Então, isso é bem importante. Mas não se preocupem, talvez a mensagem final é assim, não se preocupem em tentar escolher alguma coisa. Pô, se eu quero seguir o financeiro e ele estiver em baixa, cara, vai muito no profissional, sabe? Então,
É muito da dedicação individual, do foco, do perfil. Se vocês têm o perfil, se vocês se identificam, com certeza vocês vão se dar bem em qualquer área que vocês estiverem dispostos aí para trabalhar depois de formados. Então, vamos ver uma próxima pergunta boa. Tu acha que engenheiros recém-formados na UFSC, a gente já está preparado para trabalhar no campo aberto ou precisa de uma pós, um doutorado, um mestrado? Preparado, eu acho que sim. Eu acho que as pessoas que se formam, principalmente em engenharia de controle de automação, estão aptas a enfrentar o mercado. Prontas, eu digo que não. Ninguém está pronto, na verdade. Eu vou contar a minha experiência, né? Pelo meu perfil, eu estava apto a enfrentar o mercado e disposto a crescer e aprender no ambiente que eu estava. Muitas pessoas, às vezes, entram em mercados que não são o perfil delas. Então, talvez ela não desempenhe aquilo que ela tem de melhor, não tem um desempenho muito bom na parte da área que ela está trabalhando, só que não significa que ela não está preparada para aquilo, né? Só talvez foi uma escolha errada, um momento diferente, né? Então, mas em resumo, tá, eu vejo que o engenheiro de controle de automação, ele está, sim, tem as ferramentas e tem as capacidades necessárias para conseguir enfrentar. Vai muito do perfil da pessoa em ter o foco, em saber seguir aquilo que ela quis e, às vezes, reconhecer, né? Bom, a área de automação industrial não é para mim. Eu tive muitos colegas assim, que falaram, a minha vida não é essa. Eu não quero estar programando o CLP a vida inteira, né? E não é nem isso, né? Não quero estar viajando a vida inteira, por exemplo. Eu quero ter uma outra abordagem. Não significa que ela não estava preparada para aquilo. Significa que ela tem outros. Ela aprendeu, né, nesse meio do caminho, que existem outras prioridades, outros focos, e resolveu mudar o rumo. Então, acho que o importante é você sempre saber olhar para si mesmo e entender se você está indo no caminho certo ou não. Você ter essa autocrítica, com certeza, independentemente de como você desempenhou isso no curso, você está preparado para o mercado. Okay. Ô, Guilherme, você estava falando ali que você trabalhou com CLP. Você chegou a programar fora do Brasil? Alguma coisa? Todos os seus trabalhos foram dentro do Brasil? Já tivemos trabalhos para a Alemanha, para os Estados Unidos. Já tivemos, acho que para a China também a gente já fez, mas frequentemente a gente tem alguns outros projetos na Europa, porque a Grey Logics, ela tem origem alemã. Quando o CEO, CTO, o Rafael que apareceu aqui, e tem o Renato que estão aqui na sala, inclusive, eles foram para fazer estágio na Alemanha, isso lá em 2005, acho, e fizeram estágio na empresa Grey Logics da Alemanha. E aí, quando eles voltaram, eles resolveram abrir um braço da Grey Logics, só que aqui no Brasil, obviamente que independente, então ficou o mesmo nome, que era Grey Logics lá na Alemanha, que ficou Grey Logics Brasil. E aí ficou uma certa parceria, né? Óbvio que não existia essa dependência, mas de vez em quando a gente faz um projeto em parceria com eles lá, então faz projetos para a Alemanha, e aí tem clientes da Europa, tem clientes dos Estados Unidos. Então a gente acaba aí vendo e programando para outros lugares. Só que, assim, não identificamos muitas diferenças, tá? Esse era o objetivo da pergunta. A gente, às vezes, o pessoal de lá gosta que o brasileiro programe, por ter mais qualidade, às vezes, e por fazer isso mais, de uma forma mais dinâmica. Nossa, entendi. Ô, e Guilherme, quando você entrou no curso, você tinha outros cursos em mente? Como que você já sabia direto que era automação que você queria fazer pro resto da vida? Cara, nossa, eu queria educação física, biologia. Caraca. Cara, a engenharia, assim, foi uma das últimas coisas, né? E aí eu fui escolher engenharia, cara, porque um professor meu do terceirão falou assim, faz aí engenharia de automação, porque é um bom mercado do futuro e vai te dar dinheiro. Eu falei, opa, é isso aí mesmo, né? Porque eu tinha descartado já a medicina total, porque eu não posso ver sangue.
passo mal. Aí eu falei, não. Aí eu pensei, pô, biologia, se eu ver os bichos mortos lá, vou passar mal também. Daí eu falei, cara, não sei, vou tentar educação física, mas ver também coisa de corpo. Putz, vou na engenharia mesmo e seja o que Deus quiser. Então eu não tinha nada preparado, tá? Eu nunca sonhei em fazer engenharia, nunca pensei nisso. Mas no meio do caminho eu gostei, não no curso não gostei, tá? Não gostei muito das matérias, mas gostei do pessoal, principalmente. Gostei da galera, assim, era muito massa. Fiz as melhores amizades possíveis. Gostava do ambiente da faculdade, gostava da união do pessoal, não só da minha turma, mas como do curso inteiro. Isso é algo muito diferente que a engenharia de automação dá, comparado aos outros cursos, né, da UFSC. Então, não sabia o que eu queria fazer, mas aí todos esses fatores aí no meio do caminho me fizeram continuar na automação. E hoje eu me sinto bem, assim, me formei, não, às vezes, obviamente que eu almejo outras coisas futuras, mas o que eu estou fazendo hoje, a liberdade que eu tenho para trabalhar hoje, utilizando os conceitos de tecnologia e engenharia, são bem legais. Então, não foi aquela escolha certa, mas talvez o resultado final está sendo interessante. E tipo, no meio do curso, não deu vontade de trancar e, sei lá, fazer outra coisa? Cara, eu pensava assim, mas eu já pensei várias vezes. Falei até pros meus pais assim, não aguento mais essa porcaria aí. Mas daí, e sabe o que mais me indignava? É porque eu já não gostava das matérias. Aí eu chegava na sala de aula, tinha uns professores que eles não faziam questão de dar aula, né? Eles falavam assim, eu lembro até hoje. Teve um professor que falou, cara, eu tô aqui para pesquisar, eu não tô aqui para dar aula. Deu indignado, cara. E não vou expor nomes, mas eu fiquei, cara, meu Deus do céu, não faz sentido. O professor, pô, tá recebendo bem para passar o conhecimento, ensinar, né? E aí tinha umas aulas muito horríveis, eu não conseguia focar, não era aquilo que eu gostava. Então eu pensei várias vezes em, cara, vou largar tudo. Mas daí quando eu pensava nisso, eu vinha em sequência, né? E aí, o que eu vou fazer? Vou arriscar e tentar outro curso? Não tive essa coragem de arriscar. Muitas pessoas que eu conheci fizeram, né? Cara, trocaram de curso no meio do caminho. Mas se eu fosse fazer isso, eu não trocaria, por exemplo, por engenharia de produção, que era algo que, assim, eu acabava gostando um pouquinho mais. Eu tinha essa visão que, pô, quero ter esse lado mais de gestor e tal. Vou seguir um lado de engenharia de produção, mas não era aquela força de vontade que eu tinha. Eu tinha mais uma vontade, assim, de trocar da água para o vinho, né? Engenharia para uma biologia. Mas não tive essa coragem. E aí continuei. O que me manteve no curso foi a galera, né, que eu comentei, pessoal unido, gente boa e principalmente as atividades extracurriculares. Uma coisa que me fez ficar muito na automação era porque eu gostava muito de trabalhar na Autojum na época. E as bolsas e estágios. Talvez o que eu mais curti, assim, ao longo da faculdade foi fazer essas atividades extras e vestir a camiseta do Limbição. Era o que me mantinha, assim, mas não tive a graduação toda, né, focado e digamos, 100% feliz com o que eu estava fazendo. Isso é bem comum, que a gente acaba tendo essas adversidades ao longo do caminho. Então, já que tu comentou da Autojum, já vou fazer uma ligação aí. Como é que foi tua experiência na Autojum? O que tu achou, assim? Tu acha que, tipo assim, fazer algo extracurricular, digamos assim, né? Tipo, é interessante para um engenheiro de controle de automação? Tu acha que fez, tipo, uma grande diferença para ti, assim? Como é que foi a Autojum? Não só para engenheiro de controle de automação, como para qualquer pessoa, eu acho, né? Porque o principal dessas atividades, obviamente, que você tem uma absorção muito grande do conhecimento técnico dessas atividades extracurriculares, porém, acho que o que mais você ganha e positivo é o networking, né? Eu conheço gente, por exemplo, de vários cursos da faculdade, pela época que eu estava na Autojum, que a gente conversava com todas as EJs aí da UFSC. Isso é muito bom, cara. Pensa, você conhece culturas, você agrega culturas novas, você conhece pessoas diferentes, você faz amizades diferentes. Então, isso se você leva para a vida, né? Às vezes o conhecimento técnico você aprende ali, mas usa só numa parte, depois já troca de área e muda. Não, o network você vai para a vida inteira. Então, ao meu ver, o que mais me
foi positivo para mim fazer nossas atividades, tanto em estágio, quanto em empresa júnior, quanto em bolsa de laboratórios, foi você agregar assim, várias pessoas diferentes no teu cotidiano, no teu dia a dia. Isso foi o principal. Porém, né, aí falando especificamente da Autojum, a Autojum, ela me deu uma visão. Eu fiz a Autojum, acho que foi nos 2 primeiros anos de faculdade, eu fiquei desde 2 anos lá. Ela me deu uma visão da prática, de como que é o mercado. Obviamente que bem inferior, mas dava uma visão de entender como funcionava a parte de você vender um projeto, de você organizar esse projeto dentro de uma empresa, de você manter essa empresa organizada para conseguir pegar mais projetos, para crescer, né? Então isso tudo me deu uma visão que eu nunca tinha visto na vida. Foi ali que eu acabei agregando todo esse lado e aí acabei me interessando bastante, né? Pela parte de você trabalhar com gestão de projetos. Óbvio que é bem diferente de projetos no mercado real, porém a base, a visão que ela te dá é muito interessante. E a noção, o senso crítico, a noção de responsabilidade é bem interessante também, porque querendo ou não a gente estava lidando com projetos reais, né? Então você tem que ter uma responsabilidade muito grande sobre isso. Então a Autojum foi um dos pontos que me segurou assim nos primeiros 2 anos de engenharia de controle e automação. E aí as outras atividades foram bem mais técnicas, né, que os estágios. Aí eu comecei a desenvolver nos estágios a minha vontade de trabalhar com programação de controladores, com a vontade de trabalhar com esses dados que a gente coleta, né, com telemetria, mais com a parte de automação mesmo. Então foi nos estágios que eu despertei mais o meu lado técnico e que me trouxe onde eu estou, e talvez a Autojum que me deu toda essa visão para entender hoje o conceito de empresa, os conceitos de projetos que a gente aplica aqui. Então, com certeza, são muito importantes as atividades extracurriculares. Para mim, no meu caso, eu aprendi muito mais com elas do que nas próprias matérias. Não falando que as matérias são inúteis, não, obviamente que não. Mas, para mim, o extracurricular foi muito mais forte na minha graduação. E uma dúvida básica, assim. A gente está com um probleminha para administrar o tempo, né? Como a gente é calor, às vezes a gente fica com esse medo. E é tranquilo administrar o tempo para prova, estudar, em uma empresa júnior? Tipo, como é que fazia para administrar tudo? Cara, eu não administrava. Isso é uma coisa que é muito de perfil, tá? Requer muita disciplina, assim. Eu vejo até hoje, sabe? A gente tem muitas e muitas atividades para fazer ao longo do dia e você vai aprendendo isso aos poucos, sabe? Você vai aprendendo a dizer alguns nãos, né? Porque no início a gente quer falar sim para tudo. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Chega um certo momento que você, inconscientemente, você fala, não, isso não vai dar tempo de fazer, então não vou fazer isso, vou focar naquilo. Não coloquem na cabeça que você tem que fazer isso desde agora. Eu acho que não, acho que é importante a gente tentar fazer tudo para ver que não dá. E depois conseguir se... É algo muito interno, assim, é um perfil muito de cada pessoa, é algo que você... É importante, eu até falo, não tem nada a ver, mas, uma coisa que me ajudou a me entender e conhecer meus limites é a terapia. Eu acho que terapia é um ponto muito importante que não somente engenheiros, como todo mundo deveria tentar fazer e ver como é que é um dia, porque você acaba conhecendo você mesmo, entendendo seus limites, e aí que você sabe aonde que você tem que dizer não. E aí que você sabe controlar as coisas que você está fazendo e controlar teu tempo. E aí, vou considerar aqui algumas horas para estudar, outras horas para divertir e tudo mais. Mas, cara, não se preocupa com fazer isso agora. Acho que o momento de a gente fazer tudo mesmo é agora na faculdade. O momento de tentar tudo, de não dar tempo, de não estudar, de não sair, de não fazer essas coisas. Vocês estão na fase certa, assim. Então, eu acho que eu fiz isso na minha faculdade e depois agora eu olho para trás e vejo, putz, aproveitei. Agora eu sei o que eu quero e o que eu vou fazer. Não, tipo, tu foi comentando e até o Matheus aqui tocou nas minhas costas, assim, porque, tipo, sei lá, por exemplo, eu moro em Tijucas e estudo aqui em Floripa,
E então, tipo assim, eu já tenho tempo de deslocamento, aí eu já fui completamente emocionado pela faculdade, aí eu já cheguei e fiz processo seletivo para Ampera, e aí, que é tipo assim, uma das extracurriculares que mais demanda tempo, assim, tudo mais. Ainda, tipo, eu dou aula lá em Tijucas de inglês, eu tenho um grupo de pagode lá, então, tipo assim, Caralho. eu juntei tudo, Sim. e ainda tenho que juntar, tipo assim, minha vida, tipo, social e tudo Sim. mais, assim, família. E aí, tipo, acabou que em menos de um mês da Ampere eu já fui desligado já porque eu não tava indo nos treinamentos. Então, tipo assim, É isso aí, cara. tu vai juntando tudo assim na emoção, aí agora os rapazes já querem fazer outro extracurricular, e aí a gente já vai também. Mas, enfim, Mas é isso. o negócio É isso. é levar e, tipo, ir testando assim e ver se vai dar certo ou não, né? Eu acho que esse é o grande ponto, Exato, assim. exato. É bom, faz tudo e aí você vai eliminando. Cara, isso eu não quero, isso eu não quero. Você vai aprendendo com você mesmo ao longo do tempo. A faculdade é para você ir aprendendo. Sim. Ô, Guilherme, e tipo, em questão do seu trabalho tipo, anterior, qual que teve a mudança de papéis, assim? Você, tipo, atuou em bastante áreas diferentes, já ou não? Considerando os meus estágios que eu fiz, eu sempre atuei no setor industrial de automação. Só que daí no setor industrial eu comecei no saneamento, trabalhei na casa, depois trabalhei no setor de energia, geração, produção e transmissão de energia. E aí depois eu fui para a parte de food and beverage, né, que é indústria de alimentos e bebidas, mas já trabalhei também no setor de papel e celulose. Aí foram vários, né? Metal mecânica, manufatura. Já mudei vários setores, assim, mas sempre no ambiente industrial. Né? Fora do ambiente industrial, eu não atuei. Então, claro, ó, considerando o AutoJun, né? Eu estava nesses projetos ali, mas na parte de mercado, trabalho mesmo, eu não atuei fora do industrial. Mas, tipo assim, mesmo nessas áreas diferentes da indústria, assim, tipo, a tua linha, assim, tipo, por exemplo, assim, como engenheiro de automação, assim, a programação e tudo mais era similar? Ou, tipo assim, cada área, tipo, era uma programação diferente, uma situação completamente Sim. diferente? Foram situações bem diferentes e foi meio que uma linha de progresso, assim, né? Eu comecei programando e cuidando de sistema supervisório. Sistema supervisório, né? Um sistema de monitoramento em tempo real do processo. Então, por exemplo, lá na Casan, a Casan ela tem as suas estações de tratamento de água, de esgoto, tem ao longo da cidade tem os postos de captação de água, ao longo da cidade também tem os postos de transmissão de água, que eles falam que são as estações elevadores, não lembro agora, os boosters, né, que eles falam que leva a água de um lugar para o outro, tira o esgoto de um lugar para o outro. Então tudo isso tem componentes elétricos, eletrônicos, motores, acionamentos, tudo isso ali em cada estação. E você, para otimizar isso, você monitora remotamente. Então ela tinha um sistema que enviava as informações dessas estações remotas para um servidor, desse servidor armazenava tudo e monitorava. Então, eu comecei trabalhando com essa programação desse servidor, né, que é a programação do sistema SCADA. E aí depois eu saí, eu acabei entrando daí a fundo na programação dos dispositivos dessas estações, aí só que era mais para o setor de energia. Então, no começo eu tinha o que eu tinha na minha mão era o software, né? Eu trabalhava muito com uma camada de software da parte de automação. Depois disso eu saí, eu fui para uma empresa de Curitiba trabalhar no setor de energia. Eu acabei lidando bastante com o hardware, que o hardware que a gente fala hoje é o CLP. Né? É um CLP, é um dispositivo que a gente fala. Na época nem existia, né? Hoje em dia a gente está com muito conceito de IoT. Então eu acabei trabalhando diretamente no hardware que faz o controle de mais baixo nível naquele processo. Era um processo, por exemplo, de uma usina hidrelétrica. Tinha todo o CLP que comandava a abertura das comportas da usina. Então a gente acabou indo num nível mais baixo.
Obviamente que também mantendo o nível de software de programação, daí a programação que a gente utilizava para esses sistemas SCADA, ela não tem uma linguagem muito específica, né? A gente acaba, para a parte de telas e o software em si, a gente acabava programando utilizando ferramentas já existentes no mercado, ferramentas da Siemens, da ABB, da Ellipse, tem muito forte. Mas aí quando a gente vai na programação de CLP, a gente tem lá o Ladder da vida, o STL, o que eu gostava mais era a linguagem de texto estruturado, né? ST, que é basicamente texto, né? Então, como a gente já na faculdade já era bem acostumado, a gente mexia com Python, mexia com C, Java, então já estava acostumado com o texto. Quando chegou no CLP, eu tive a opção de, vou programar em texto também. E aí, óbvio que a compilação do texto para o CLP é diferente, ela entende lá, existem várias formas, né, de fazer a compilação. Então, digamos que é uma área que eu tive muitas tecnologias, é uma curva de aprendizado assim, muito grande. E aí depois eu entrei no mercado aqui da AgriLogics, trabalhando com Food and Beverage também. Foi muito aprofundado a parte de hardware e software simultaneamente. Então, acho que desde da faculdade até os meus 2 anos de formado, eu tive uma curva de aprendizado gigantesca. Aprendendo várias tecnologias, várias linguagens de programação, vários sistemas e várias ferramentas de diversos fabricantes, muita coisa, tudo no tempo simultâneo, o que me deu uma visão muito grande, assim, de, poxa, eu posso trabalhar com isso para tal área, posso trabalhar com isso para tal área. Positivo, muito bom. Só que chega um momento que, para mim, eu percebi que eu estava um pouco estagnado, né? Eu percebi, assim, que eu já trabalhei com um monte de ferramentas, já aprendi um monte de coisa, mas eu estou mexendo com a mesma coisa faz tempo, né? Quero mudar. E aí sim que eu dei uma guinada total da minha carreira, que aí hoje eu estou de coordenador de pesquisa e desenvolvimento aqui na AgriLogics, e aí sim comecei a trazer a parte de dados para dentro dos nossos projetos. Inteligência de dados. Então, eu trabalhar pensando um pouco mais em data science, né? Que aí a gente faz o seguinte: como a gente já faz toda a automação, controle dos projetos e processos, para você fazer automação e controle, você já tem que fazer um monitoramento desses processos. Vocês vão ver matérias lá, tem as variáveis de processos manipuladas, né, para você fazer o controle. Então, quando a gente está pensando na prática, a gente instala o sensor lá para você medir a variável de processo, você medir a variável manipulada e tal. Tem tudo isso que a gente já estava trabalhando, mas aí são pontos que a gente começou a olhar e pensou, espera um pouquinho, não faz sentido a gente estar só medindo um monte de coisa e não utilizando essa massa de dados para nada. Então, quando a gente começa a olhar assim, para ver a quantidade de dados que a gente tem no nível industrial que não está sendo utilizado para nada, a gente começa a colocar os conceitos e ferramentas de data science, inteligência artificial, envolve machine learning, data mining e tudo mais, para minerar ou para transformar o dado em informação. Ou seja, existe um processo que tem uma porrada de dados sendo medidos, a gente tenta tirar uma informação útil daquela massa de dados e devolver para o cliente. Aí o cliente fala, poxa, não estava vendo meu processo assim. Coisas invisíveis que a olho nu não vê, nem no conhecimento, na expertise não vê, e vê com o uso de várias ferramentas de inteligência, né? Então, hoje eu estou focado em outra área, não deixo de mexer com CLP, não deixo de mexer com hardware e software de automação, porém, eu agrego esse conhecimento da inteligência artificial nesses outros conhecimentos e aí englobo em projetos desse porte. Então, veja, tecnicamente falando, muitas coisas que a gente mexe aqui, basicamente. Perfeito. E em relação às suas amizades construídas, tanto na faculdade quanto em estágios, você acha que foi importante na sua carreira profissional? E se você ainda mantém esses contatos? Claro, com certeza, cara. Isso é o que eu sempre falo, a gente nunca está sozinho, né? Você nunca vai estar... Por mais que você, às vezes, esteja naquele exato momento trabalhando naquele projeto sozinho, para você chegar lá, você teve que ter alguém. Então, o que mais, como eu comentei, né, mais importante, lá na Autojum, network, nos estágios, você conhecer a galera, lidar com diversos tipos de pessoas, acho que isso talvez foi um aprendizado
muito massa, assim, porque você lida com pessoas que às vezes não sabem lidar com outras pessoas, então você acaba adquirindo paciência, você acaba sabendo como lidar em momentos de angústia, em momentos de pressão. E por mais que não é a primeira vez que isso acontece, você vai saber lidar, mas ao longo do tempo, acontecendo as coisas, você acaba percebendo, parando e olhando para trás e, poxa, aconteceu isso lá, não vou fazer isso de novo. Então, esse conhecimento de lidar com diversas pessoas te dá essa possibilidade de você crescer pessoalmente. Então, isso é muito bom. Para mim, talvez o principal aí dos nossos, de toda a parte de estágio e mercado de trabalho que eu tive. E óbvio, né? Querendo ou não, amizades são construídas. É muito bom você estar trabalhando em ambientes que você se sinta bem, com pessoas legais. Não precisa ser aquela questão que a gente fala, a gente é uma família. Eu já não sou muito a parte disso, né? Aqui a gente, na Grey, aqui a gente até costuma meio que, não precisa exagerar, mas, cara, cada um é sincero um com o outro, cada um ajuda um com o outro, o principal é ajuda. Uma coisa que eu percebo muito, assim, que é muito interessante, são locais, por exemplo, locais que eu fui trabalhar 2 anos atrás, uma indústria que eu fui trabalhar há 2 anos atrás. Até hoje o pessoal entra em contato pedindo alguma dúvida, alguma coisa, né? Pô, você pode me ajudar nisso, pode me ajudar naquilo. E eu já vi pessoas que evitam de ajudar, assim, por ter um certo egoísmo. Eu já sou totalmente contra. Eu acho que a gente, mesmo que não esteja trabalhando, o cliente, a indústria não esteja nos pagando, eu acho que é importantíssimo a gente estar distribuindo o conhecimento e ajudando isso. Talvez, acho que é um ponto muito importante. Então, sempre que eu precisar ajudar alguém, eu vou ajudar, porque uma hora você vai precisar de ajuda, né? Uma hora você vai precisar e, com certeza, vai valer a pena você ter esse conhecimento, essa amizade, esse networking que você tem ao longo de todo o mercado. Isso é muito legal, assim, é bem gratificante, assim, de saber. E, tipo, mas não só dos estágios, assim, tipo, da graduação, assim, da Autojum, tu tem contato ainda com alguém, assim? Tu, tipo, tem alguém que Sim. trabalha na área, assim, e tal? Olha, na nossa equipe, aqui da empresa, tem 4 pessoas da automação. Não sei se vocês conhecem, é o Matheus, é o Davi, é o Rafael Yoshida. São 3, são esses 3. E aí tem o pessoal das outras engenharias, mas isso é do trabalho. Quem se formou comigo, por exemplo, eu tenho contato até hoje, o pessoal da Cizono, que abriu a Cizono, o Kremer, inclusive o Kremer, eu não lembro mais quem era, o Rami, o Guilherme Rami, que a gente teve a iniciativa do Alumni, né, há alguns anos atrás, né? Então, as primeiras entrevistas a gente que fazia e tal, e eu tenho contato com todo esse pessoal, né? Hoje em dia, se você for em alguma festa, encontrar a galera, e isso é bem divertido, né? Tipo, é legal, você vai no Linguição ali, você conhece todo mundo da época, então, cara, isso que é muito massa, assim. Passaram-se anos e a gente se encontra de vez em quando, troca ideia, conversa, isso é muito bacana. Então, sim, tenho contato, sim. Como eu comentei também do pessoal da Autojum, fiz muitas amizades aí com o pessoal de outras RJs, que até hoje a gente se vê, conversa, às vezes sai junto, eles não têm nada a ver com o trabalho, então isso é muito bacana. Isso é algo que eu me orgulho muito e aproveitei muito, eu acho que ao longo da faculdade inteira. Isso é muito legal, mas agora sim, já que tu comentou, agora eu quero saber a pergunta mais importante desde que a gente começou isso aqui. Qual é a melhor festa da universidade? Você tem dúvida ainda? Não, se vocês tiverem dúvida, cara, aí não, né? Ali não tem nem o que falar. Pode clubismo? Aí, ó. Eu não tenho essa camiseta aí, mas essa é a nova desse ano. Depois, qualquer coisa a gente manda o link depois. Cara, eu tenho uma coleção lá em casa, acho que tem umas 30 e poucas camisetas lá na lição. Caraca! Tem. Isso aí eu... Pra quem tá assistindo, era não uma tem coisa dúvida, muito então. boa, assim, né? Era um alívio, era uma válvula de escape a lição, cara. Bons tempos. Bons tempos. Pô, então, pra agora, praticamente chegando no final da nossa entrevista, eu queria saber, assim, de ti, o que tu tem pra dizer pra gente e pras outras pessoas que estão assistindo, assim, que são calouros da automação, chegando agora, assim, o que é aquele recado, assim, aquela recomendação,
aquela frase motivacional, assim, pra gente fazer depois agora. Ai, cara, o que eu vou resumir? Uma frase de impacto? Não sei, mas o que eu vou dizer? A faculdade é o melhor ambiente de aprendizado que vocês vão ter ao longo de suas vidas, aí no início de suas vidas. Então, vou dizer para aproveitarem todas as experiências possíveis. É o momento de descoberta, os momentos de descobrir o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Então, é o momento de fazer amizades, é o momento de namorar, de fazer amigo, de sair, curtir, não vir à noite, não estudar para a prova. É o momento de fazer tudo. Tudo que você não fez na tua vida, esse é o momento agora. É o tempo que talvez mais importante, e pelo menos eu vejo que foi para mim, né? O tempo mais importante para descobrir quem você é consigo mesmo. Então, aproveitem, isso que é a principal palavra da faculdade, aproveitem com foco, objetivo e muita felicidade, assim, acho que é o principal. É isso então, que frase, que recomendação, não. Ele mandou, ele falou que não tinha um impacto, mas foi... Pô, você tem mais alguma coisa a adicionar? Eu acho que ele deixou tudo bem claro, né, querendo ou não. E então, pô, a gente só tem a agradecer. E, tipo, né, saiba que a gente também tá à disposição aí agora, né? Dúvida, a gente tá aqui pra tentar ajudar. Exato. Agora, no caso, tipo, tu tem que tirar nossas dúvidas. Mas muito obrigado por ter aceitado aqui. A gente que é de verdade muito feliz. E é isso, essa é a nossa entrevista do Trabalho Aluno. Novamente aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado a você novamente por ter tirado esse tempinho pra nós. E é isso. Valeu, pessoal. Show de bola.